Quero saudar a todos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Então o nome da pregação é Como Damos Prazer a Deus. Como damos prazer a Deus? Então eu queria que você saísse daqui do culto hoje com essa resposta. Como é que eu posso dar prazer a Deus? Porque eu já sou filho, mas mesmo assim eu devo buscar agradar o meu pai, é diferente. Mas como eu posso agradar o meu pai? Como eu dou prazer a Deus? Então a gente preparou uma palavra aqui, eu queria compartilhar com vocês. E eu queria primeiro que vocês abrissem a Bíblia de vocês, lá no livro de Gênesis. Gênesis capítulo 3. Gênesis, o primeiro livro da Bíblia. Gênesis capítulo 3, versículo 8. Amém, gente? A Bíblia conta, sabe, que lá no início, Deus, ele fez o homem, e Deus, ele colocou o homem no jardim, né? Você já sabe dessa história. Mas eu vou falar para quem não sabe. E a Bíblia fala que Deus colocou um homem no jardim, chamado Jardim do Éden. E Éden, gente, não sei se você sabe, mas Éden significa delícias. Delícias. E, sabe, ali, naquele jardim, era o lugar onde o homem, ele tinha o acesso a Deus. Em Gênesis 3:8, a Bíblia fala que Deus, ele vinha todo final de tarde para conversar com o homem justamente lá no jardim. Lá no versículo 8 diz o seguinte, ó, Gênesis 3, verso 8 diz assim, ó: Ao ouvirem a voz do Senhor Deus, que andava no jardim quando soprava o vento suave da tarde, o homem e a mulher se esconderam da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Então aqui o versículo está falando que toda vez, quando soprava o vento suave da tarde, Deus, ele vinha no jardim, né? Não foi só naquele dia em que o homem errou, foi todos os dias. O Deus vinha no fim da tarde, quando soprava o vento suave da tarde, e ele vinha conversar com o homem. Já imaginou? Ali, você está lá no jardim e Deus vinha para conversar com você? Que tipo de conversa você acha que Deus tinha lá com o homem, né? Tente imaginar aí. Que tipo de conversa? Então, eu não imagino, né? Mas com certeza deve ter umas conversas muito massa. Que Deus teve ali com o homem lá no jardim. Então, o jardim, gente, ele era o lugar do acesso, sabe? O lugar do acesso onde o homem tinha acesso à presença de Deus, entendeu? Tinha acesso, onde o homem se encontrava com Deus. Era o jardim das delícias. Era o jardim que era chamado de delícias, né? Mas por que delícias? Será que era porque tinha um monte de árvore lá? Ou era porque o homem desfrutava da presença, que é mais delicioso ainda do que qualquer coisa, né? Penso que é pelo segundo motivo, amém? Mas você já parou para se perguntar por que Deus ele deixou para se encontrar com o homem no jardim e não em outro lugar? Por que Deus ele se encontrava com o homem no jardim e não, por exemplo, na praia? Vamos lá, Adão, na praia, lá se encontrar? Vamos nas dunas se encontrar para você falar comigo? E ele escolheu um jardim. Por que será que Deus escolheu esse lugar, né? O jardim, gente, ele aponta para Cristo, né? Você sabe que na Bíblia, Efésios 1:10 fala que tudo converge para Cristo. Ou seja, tudo aponta para Cristo. Ou seja, aquele jardim do Éden, ele aponta para Cristo. Lá no jardim era o lugar onde o homem tinha acesso a Deus. E em Cristo é o lugar por onde também nós temos acesso a Deus. Então, aquele jardim, ele aponta para Cristo. Já apontava para Cristo. Mas a gente sabe que o homem, ele pecou, não é verdade? O homem pecou, ele desobedeceu a Deus e o pecado entrou no mundo. E qual foi a consequência? Foi separado de Deus. Foi separado da presença que ele tinha todas as tardes. Então, perdeu esse acesso, perdeu essa presença. E agora ele está longe, né? Longe dessa presença. Então, é por isso que a gente vê hoje, gente, as coisas mais horríveis nos jornais. Você liga lá a sua televisão e você vê um monte de notícia, né? Fulano, filho matou pai. Você vê lá as coisas mais horríveis do mundo. Por quê? Por que as pessoas fazem isso, né? Porque todos estão distantes da presença, né? Todos foram afastados da presença de Deus. Então, quando o homem está distante da presença de Deus, as tragédias começam a acontecer, sabe? A vida do homem começa a ser uma tragédia, né? Tudo que era para ser ali vida em abundância começa a ser morte.
Porque o homem está distante da presença. Ele está distante do lugar que é o seu lugar de origem, que é o seu lugar onde Deus, ele deveria estar para estar com Deus. Então, imagina, se você tira um peixe d'água, o que vai acontecer, obviamente? Ele vai morrer, não é verdade? O peixe vai morrer. Por quê? Porque ele foi tirado do seu ambiente. Então, da mesma forma acontece com o homem. Quando o homem sai do seu lugar, do ambiente ali onde ele tem, que é o seu lugar, ele vai morrer. A mesma coisa, entendeu? Amém? Vocês estão entendendo? Então, a princípio, eu quero que você entenda isso, sabe? A presença, gente, a presença de Deus, ela é o nosso lugar de origem, sabe? É onde você realmente se satisfaz. É onde tem delícias eternas, né? Davi, ele fala que na direita de Deus, na presença de Deus, há delícias eternamente, delícias perpetuamente. Então, só na presença de Deus você vai encontrar essas delícias. Só na presença de Deus que você vai encontrar desfrute. É por isso que, por quê? Porque ela é o seu lugar, é lá que a gente deve estar, né? Você pode andar por 1000 lugares, né? Mas você não vai encontrar um lugar em que você realmente possa se satisfazer, porque só a presença é o lugar, vai ser o lugar, o melhor lugar do mundo, onde você vai se encontrar, amém? Tem até um salmo, né, que fala: um dia em tua casa vale mais do que 1000 noites em outro lugar. Por quê? Presença vale muito mais, sabe? É o melhor lugar do mundo. Você pode viajar aí por 7 países, mas você não vai encontrar assim, é melhor do que a presença. Não, a presença é o melhor lugar do mundo. Por isso que Davi era um cara apaixonado pela presença. Então, gente, se a presença é o nosso lugar onde a gente deve estar, e o homem pecou, hoje o homem natural, né, o homem sem Deus, ele não tem mais acesso à presença de Deus. Ele precisa voltar. E Deus, ele ama tanto o homem, por mais que o homem tenha pecado, por mais que o homem tenha desobedecido, por mais que o homem tenha se distanciado, Deus, ele ama tanto o homem que ele enviou Jesus, né? Jesus, ele diz que é o caminho, a verdade e a vida, né? Ele é o único lugar por onde você pode ter acesso de novo à presença de Deus, né? O único lugar, você não vai encontrar outro lugar, por mais que as pessoas falem por aí. Jesus, ele é o único caminho, né? E se lá em Gênesis, o jardim era o lugar do acesso, onde o homem tinha acesso a Deus, hoje é através de Cristo, entendeu? Só através de Cristo nós temos acesso à presença de Deus. Só Ele pode nos levar de volta à presença de Deus. Então, gente, esse é o retrato do amor de Deus. Nós estávamos separados, sabe? Estávamos separados de Deus, mas Ele nos amou tanto que enviou Jesus para nos reconectar novamente com a sua presença, amém? Isso é algo que deve nos encher de alegria. E esse mesmo Jesus é aquele que veio, e João fala que esse é o Jesus que veio e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e nós vimos a sua glória como do unigênito do Pai. E é o mesmo Jesus que morreu lá na cruz. Ele foi pregado na cruz, derramou o seu sangue. E como a gente cantou, né? O sangue de Jesus, ele abriu um novo e vivo caminho para a gente adentrar na presença de Deus. E eu queria que você abrisse a sua Bíblia agora lá no livro de Mateus, para a gente ver isso. O retrato do amor de Deus por você. Mateus, capítulo 27. Mateus, capítulo 27, versículo 46. Mateus 27, 46. Amém? Lá diz assim, João: por volta de 3 horas da tarde, Jesus clamou em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lema sabachthani. Isso quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? Então aqui, gente, Jesus está dizendo: meu Deus, por que você me abandonou? Por que você me deixou? Então, no momento da cruz, em que Jesus tomou todos os nossos pecados, Deus se separou de Cristo, porque Deus não tem comunhão com o pecado. Naquele momento houve uma separação do Pai e do Filho.
Mas por que será que Jesus se separou de Deus? Jesus ele teve de se separar de Deus para que eu e você hoje nós pudéssemos voltar à presença de Deus, porque a gente estava separado. Amém? Então, ele teve que se separar lá na cruz para que a gente pudesse voltar, né? A gente estava separado, mas a gente voltou através dessa separação. Através desse sacrifício de Cristo lá na cruz. Então, hoje, se você crê e se você confessa, você tem essa presença de Deus dentro de você, sabe? Você recebe o Espírito, você tem a presença de Deus dentro de você agora. Mas será que acaba por aí? Eu aceitei Jesus na minha vida. Acabou por aí? Será que você tem que parar de buscar? Será que você tem que deixar de ir para os cultos? Você tem que deixar de ir para as orações? Tem que deixar de fazer as coisas, né? Buscar mais de Deus? Não. Sabe, você recebeu a presença dentro de você, ela está dentro de você. Se você creu, se você recebeu Cristo na sua vida, ela está dentro de você. Jesus está em você, o Espírito está em você. Mas mesmo assim, a gente deve buscar continuamente a presença de Deus. É uma busca diária, constantemente pela presença. Sabe, a vida cristã ela não acaba ali na sua conversão. Tem muito mais. Você não conhece Deus apenas no dia que você aceitou Jesus. É uma caminhada, você vai conhecendo todos os dias. Quanto mais você contempla a Deus, mais você vai conhecendo dele, amém? Então, mesmo que você tenha sido salvo, hoje você precisa buscar mais da presença. A gente precisa buscar mais essa presença de Deus. E isso é um relacionamento. Você precisa buscar o relacionamento com Deus. Um relacionamento com a presença de Deus que hoje está dentro de você. Então, quando você creu em Jesus, você se tornou o quê? Filho de Deus, não é verdade? Você se tornou filho. Quando você crê, você se tornou filho de Deus. Deus te ama. Com certeza, Deus te ama demais. Te ama demais. Você tem prioridade para Deus, né? Deus ele tem prioridade em você se você for filho. Quando nós nos tornamos filhos, Deus tem prioridade em nós. Mas você sabia que não acaba aí? Você sabia que Deus, você é filho de Deus e Deus ele ama todos nós igualmente. Mas há uma diferença. Há uma diferença, porque tem pessoas que Deus ele se agrada mais. Tem filhos que Deus se agrada mais. Tem filhos que Deus se agrada menos. Essa é uma verdade. Deus ama todos igualmente, mas há uma diferença. Tem pessoas que Deus ama mais e tem pessoas que tem pessoas que Deus se agrada mais e tem pessoas que Deus se agrada menos, né, que geram menos prazer em Deus. Então essa é uma diferença. É por isso que nós precisamos buscar, sabe, dar prazer ao nosso Deus, né? Dar prazer ao nosso Deus. Então, aqueles que buscam, sabe, dar prazer a Deus, dar prazer ao coração de Deus, a Bíblia fala que Deus, ele recompensa, né? A Bíblia diz lá em Hebreus 6, que Deus recompensa os que o buscam. Então, qual a primeira condição para você agradar a Deus, né? Para você ser uma pessoa que dá prazer para Deus, ser um filho que dá prazer para Deus, a primeira condição é você saber que você é amado, né? Hoje você já sabe que você é filho de Deus. Eu sei que eu sou filho de Deus. Eu sei que eu sou amado. Mas isso tem que levar você a querer agradar a Deus. Sabe? Quanto mais você ter revelação do amor de Deus, mais isso vai te levar a querer agradar a Deus. Sabe, isso acontece até mesmo na vida natural. Se você cria um filho e você é um pai distante, você não fala que ama o seu filho, que você não cuida dele, que você não tem um relacionamento com ele, que vai acontecer muitas vezes. Se você é um pai distante, né, que só paga pensão, o que vai acontecer? Seu filho ele vai crescer e ele vai viver uma vida revoltada muitas vezes. Muitos vivem uma vida revoltada, entram no mundo das drogas, caminham com más companhias, entendeu? Porque eles não têm, e eles não querem agradar o seu pai. Eles fazem uma coisa errada, né? Eles fazem ali alguma coisa errada e alguma pessoa vai lá e fala para ele, olha, o que você fez isso de errado, seu pai vai ficar zangado com você. E aí ele fala, né? Tô pouco me lixando pro meu pai. Aquelas pessoas que não querem agradar o pai. Por quê? Porque não tiveram
revelação de quanto são amadas, né? Do pai que tem. Mas o contrário também é verdade. Se você diz para o seu filho que ele é amado, se você fala, se você é uma pessoa presente, está ali sempre com seu filho, ele vai ter revelação do amor de Deus. E qual é que vai ser a consequência? Ele vai querer te agradar. Ele vai querer corresponder a esse amor. Amém? Então, quando você entende que você é amado, né? Quanto mais você entende que você é filho amado de Deus, isso também isso vai gerar, sabe, você vai querer agradar a Deus, você vai buscar agradá-lo, né? Você vai querer corresponder a esse amor. Essa é a verdade. Quanto mais você conhece o amor de Deus, mais você vai querer corresponder de volta. É por isso que a Bíblia fala, nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Não tem como você amar a Deus primeiro, né, para depois Ele te amar. Não, Ele nos ama primeiro, depois você ama de volta. Quanto mais você tem revelação desse amor, mais você vai amá-lo de volta, porque você vai querer retribuir esse amor. Então, se você é uma pessoa que quer agradar o coração de Deus, que você é um filho que quer agradar o pai, seu pai, primeiro comece com isso. Primeiro comece sabendo que você é amado. Tudo começa com a revelação de que você é amado. Quanto mais você conhece o amor de Deus, quanto mais você sabe que é amado pelo Pai, mais isso vai te levar a querer corresponder a esse amor. Uma das pessoas, gente, na Bíblia, que a Bíblia fala que ele agradava, que era do agrado de Deus, era Davi, né? Alguém que era do agrado de Deus. A Bíblia até mesmo chama Davi de homem segundo o coração de Deus. Não sei se você sabia disso. Então, Davi, ele é um exemplo de alguém que dava prazer a Deus, né, e agradava a Deus. E eu queria que você abrisse comigo lá no livro de 1 Samuel. 1 Samuel capítulo 13, para a gente ver isso. 1 Samuel capítulo 13. Primeiro Samuel, capítulo 13, versículo 14. Amém. Lá diz assim, ó. Mas agora o seu reinado não subsistirá. O Senhor buscou para si um homem segundo o seu coração e já lhe ordenou que seja príncipe sobre o seu povo, porque você não guardou o que o Senhor lhe ordenou. Então, gente, aqui Deus ele está falando por meio do profeta, ele está falando de Davi. Né? Saul ele governava Israel, mas ele tinha feito algo que não tinha agradado a Deus e Deus removeu o reinado dele, né? Porque naquele tempo, é claro, um rei ele era levantado e consequentemente quem é que ia reinar depois? Os seus filhos. Mas Deus ele removeu o reinado de Saul e ele deu a Davi. E ele fala, né, que ele achou um homem segundo o seu coração. Mas eu quero te fazer uma pergunta: por que você acha que Davi era o homem segundo o coração de Deus? Porque Davi era o homem que agradava a Deus. Porque Davi era um homem que Deus tinha prazer nele. Você já parou para se perguntar nisso? Por que Davi era um cara que dava prazer para Deus, né? Então eu queria que você entendesse isso hoje. E Davi, ele é o exemplo, sabe? Que eu queria trazer hoje de pessoa que agrada o coração de Deus e alguém que a gente deveria, né, imitar, né, buscar conhecer a história de Davi para que a gente também pudesse procurar ter um coração que agrada a Deus, amém? Então, por que Davi foi cara chamado homem segundo o coração de Deus, né? Então, por que Davi ele agradava o coração de Deus, né? E como é que a gente pode agradar também, baseado nele, né? Eu queria, para a gente descobrir por que Davi era o cara segundo o coração de Deus, que agradava o coração de Deus, eu queria que você abrisse a sua Bíblia lá no Salmo 132. Salmo 132. Amém. Para a gente entender mais um pouco sobre esse salmo, né? Esse salmo aqui ele foi escrito por Davi. E Davi ele escreveu esse salmo aqui quando ele estava sendo perseguido por Saul, né, que era rei de Israel, como eu acabei de falar. Então, a Bíblia, pelo contexto histórico desse salmo aqui, Davi ele estava sendo perseguido, ele estava dormindo em cavernas, não tinha comida e não tinha morada, um lugar para morar, né? E, sabe, imagina, você
ser perseguido por um rei. Davi estava sendo perseguido pelo rei Saul. Por quê, né? Porque Deus falou para Saul, ó, eu vou remover você do reinado, vou tirar você do reinado e vou dar outra pessoa. E Saul sabia que era Davi, né? Sabia que era Davi que ia reinar. Então, que é lógico que ele ia fazer? Ia procurar matar o cara, né? Para que a vontade de Deus não fosse feita. Então, ele procurou matar Davi. Então, começou a perseguir Davi. Então, Davi começou a ser perseguido. Mas imagina você ser perseguido pelo rei. Um rei, um cara que tem um monte de exército, tem um monte de contato, né? Você, né, estaria aí meio complicada a situação de você ser perseguido por um rei, né? Davi estava sendo perseguido pelo rei e ele andava dormindo em cavernas, não tinha descanso, nem mesmo tinha comida. E nesses momentos, sabe? O que você pediria se você estivesse lá no lugar de Davi? Se você estivesse lá dentro de uma caverna, né, e o cara estivesse te procurando, o que você ia pedir? Seja sincero no seu coração, não precisa falar. Você ia pedir, Senhor, mata ele. Jesus, derrama fogo lá sobre ele. A gente ia pedir isso, né? Senhor, vinga ele. Ô, Senhor, me vinga. Derrama lá a tua ira sobre ele. Ou então, Senhor, me dá uma casa, eu não quero morar nessa caverna, né? Não quero morar mais nessa caverna, me dá uma casa, me dá comida, me dá descanso. Davi, ele poderia ter pedido isso, porque ele estava sendo perseguido, ele estava lá na caverna. Mas o que foi que Davi fez? O que foi que Davi pediu? A gente descobre isso no Salmo que ele fez quando ele estava lá sendo perseguido. Lá no Salmo 132, diz assim, ó: lembra-te, Senhor, de Davi, de todas as suas provações. Então ele começa falando, ó Senhor, lembra de mim, lembra da minha causa, né? E o que ele vai falar depois? Senhor, lembra de mim, mata ele. Será que é isso que ele vai falar? Ele diz assim, ó: não entrarei, lembra-te de como ele jurou ao Senhor e fez votos ao poderoso de Jacó, dizendo: não entrarei na tenda em que moro, nem me deitarei no leito em que repouso, não darei sono aos meus olhos, nem darei repouso às minhas pálpebras, enquanto eu não encontrar um lugar para o Senhor, uma morada para o poderoso de Jacó. Era isso que estava no coração de Davi. Era isso que era o centro do coração de Davi. A casa de Deus, a presença de Deus. Davi estava lá dentro de uma caverna, sendo perseguido, mas ele estava preocupado, não era nem com a sua situação, ele estava preocupado com a presença de Deus, com a casa de Deus. Porque Davi tinha um forte desejo no coração de fazer uma casa para Deus. Então Davi estava preocupado com a presença de Deus. Veja a situação. Então Davi, gente, ele era um cara chamado de homem segundo o coração de Deus, né? Nem porque ele não era um cara que pecava, não era um cara que se arrependia rápido, ou porque era um rei, não. Davi era o cara segundo o coração de Deus porque ele se preocupava com a presença. O foco dele era a presença de Deus, né? Ele tinha agrado, né? A atenção dele, o foco dele, o alvo dele era a presença de Deus. Então, se você quer ser uma pessoa que é segundo o coração de Deus, quer ser uma pessoa igual a Davi, você tem que procurar fazer do seu foco a presença de Deus, amém? Tem que ser o foco na nossa vida. Então, o coração de Davi, ele estava na casa de Deus, na presença, né? Sabe, Saul, que era o rei de Israel, nunca se preocupou com a presença de Deus. Nunca se preocupou com a arca de Deus, né? Você sabe que lá no Velho Testamento a presença de Deus ela é simbolizada pela arca da aliança, né? A arca que eles fizeram ali representava a presença de Deus. Saul ele nunca se portou com a presença de Deus. Saul nunca se portou com a arca, nunca teve o desejo de fazer uma casa para Deus para colocar lá a arca. Mas Davi, quando ele começou a reinar em Jerusalém, a primeira coisa que ele fez foi mandar pegar a arca, né, e trazer para Jerusalém. Então era uma pessoa que realmente se preocupava com a arca, com a presença de Deus. Mas por que será que Davi era uma pessoa que se importava com a presença de Deus? Por que será que Davi era alguém que se agradava da presença de Deus e tinha um foco na presença de Deus? É porque, com certeza, Davi sabe, que a presença de Deus ela é realmente o melhor lugar do mundo. Davi, lá no Salmo 27, ele diz o seguinte. Deixa eu só achar aqui rapidinho. Salmo 27.
Salmo 27, Davi diz o seguinte, ó: uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Então, Davi realmente era uma pessoa apaixonada pela presença de Deus. Se você for ler os Salmos, que a maioria foi escrito por Davi, você vai ler, você vai ver, nossa, esse cara escrevia com tanta paixão pelo Senhor, nossa, esse cara amava tanto o Senhor. Então, se você quer também procurar amar, contemplar a presença de Deus, sabe, buscar mais da presença de Deus, comece seus dias lendo Salmos, termine o seu dia lendo Salmos, para você contemplar o Senhor e você meditar, sabe, quanto é maravilhoso estar na presença do Senhor, assim como Davi tinha todo esse prazer. Um cara que ansiava estar na presença de Deus. Eu quero morar na tua casa, Senhor, porque não tem outro lugar melhor do mundo. Porque lá é o meu lugar. O homem estava lá primeiro, e se ele estava lá primeiro, é o nosso lugar, é onde a gente deve estar. É o lugar do acesso. A presença é o nosso lugar. Então, Davi certamente sabia que a presença era o seu lugar. E a presença também é o nosso lugar, gente. A presença é o nosso lugar, é onde nós devemos buscar, nós devemos estar. É o que nós devemos buscar. Então, na presença de Deus, ela é o único lugar onde você vai encontrar vida, paz, abundância e satisfação. Então, sabe, distante da presença de Deus tem morte, mas perto da presença de Deus tem vida. Por isso que quando alguém passa muito tempo longe da presença de Deus, essa pessoa se torna uma pessoa fria, e a tendência é morrer espiritualmente, né? Ela se torna uma pessoa fria espiritualmente, né? Então, quando você está na presença de Deus, quando você está ali na presença de Deus, tudo começa a desencadear, tudo começa a se mover, tudo começa a fluir. Mas quando você sai da presença, é diferente. Parece que faz retroceder, né? A presença, gente, é o lugar onde você encontra abundância, né? Satisfação, né? Como eu falei, o jardim, ele era chamado lá de delícias, né? Por que delícias? Não é nem pelos frutos que tinha lá, é por causa da presença. Porque somente a presença realmente vai nos satisfazer. Então, se você é uma pessoa que busca a presença, você sabe que ela é o único lugar onde você vai te satisfazer, não tem outro lugar, né? Então, a presença ela é o nosso lugar, e a presença, gente, ela é o lugar onde o nosso coração queima, sabe? É onde o nosso coração se sente em casa. Como eu falei para você, você pode andar por 1000 lugares, mas só na presença de Deus você realmente vai se encontrar. Você se encontra, você sabe quem você é e aquilo que Deus tem para você, sabe? E como eu falei, é na presença onde o nosso coração queima, onde o nosso coração incendeia, se sente em casa. Sabe, a Bíblia conta, esqueci de achar o versículo, mas, se eu não me engano, é lá em Lucas, que fala sobre os discípulos, né? Que estavam caminhando lá no caminho de Emaús. A Bíblia fala que Jesus ele tinha sido morto e ele tinha ressuscitado. E tinha 2 discípulos que estavam caminhando, indo para uma aldeia chamada Emaús. E a Bíblia diz que esses discípulos eles estavam caminhando, né, conversando, e Jesus apareceu lá, e só que eles não conheceram que era Jesus que estava indo com eles. Por quê? Porque a Bíblia fala que Deus impediu eles de verem que era Jesus que estava indo ali com eles. E Jesus se aproximou lá de fininho, lá no meio da conversa, e os caras estavam falando, fofocando, né? Aí Jesus chegou e falou: o que vocês estão falando aí? Né? Qual é a boa? E os caras falaram: não, você não sabe da última, você não sabe da fofoca. Jesus, aquele cara que era poderoso em obras, a gente pensava que ele era o Salvador, mas olha aí, ele morreu. A gente pensava que ele era a nossa esperança, a gente tinha depositado toda a nossa esperança nele, mas ele morreu. A gente pensava que ele ia nos livrar dos romanos, mas ele morreu. E os caras não entendiam porque Jesus tinha morrido, mas a Bíblia já tinha determinado que era preciso ele morrer, porque ele veio para isso, primeiramente, para morrer pelos nossos pecados, e os caras não entendiam, estavam ali decepcionado, desanimado, né, por aquilo que tinha acontecido. E Jesus, cheio de graça, se aproximou a eles, né, e falou: vocês são muito tardios de entender. Vocês são muito tardios, você não sabia que tudo isso era preciso Jesus morrer para que pudesse acontecer algo poderoso, pudesse acontecer para que as pessoas fossem salvas, pudessem crer, né? E
a Bíblia fala que Jesus começou a mostrar ali, contar das Escrituras para ele, mostrar ele mesmo. Jesus mostrou ele mesmo nas Escrituras, começando por Gênesis até todos ali os livros da lei, do Velho Testamento. Então Jesus começou a mostrar ele mesmo, ó, lá em Gênesis o cordeiro já tinha morrido, já apontava para Jesus, ele é preciso ele morrer pelos nossos pecados. Então Jesus mostrou ele mesmo que era preciso ele ter morrido. E a Bíblia fala que os discípulos e Jesus estavam caminhando no meio do caminho, e o caminho estava para se dividir em dois braços. E os discípulos iam para um lado e Jesus ia para outro. E Jesus ele fez menção, né, para ir para o outro caminho, enquanto os discípulos iam para esse. E a Bíblia fala que os discípulos foram até Jesus e constrangeram até ir com ele pelo mesmo caminho. Como assim constrangeram? Os caras foram lá até Jesus e pegaram aqui no braço dele. Vamos por esse caminho mesmo, nós queremos escutar de você. Nós queremos escutar mais o que você está falando. E a Bíblia fala que quando eles chegaram na casa dos discípulos, Jesus chegou lá, eles convidaram Jesus para entrar e Jesus sentou lá na mesa e pegou o pão e partiu o pão. Né? E a Bíblia fala que na hora que Jesus partiu o pão, os olhos dos discípulos se abriram. Deus abriu os olhos dos discípulos e eles viram, nossa, é Jesus. E na hora que eles viram que era Jesus, Jesus desapareceu. Né? Ele desapareceu naquele momento. E os caras falaram, nossa, era Jesus, a gente nem tinha percebido que era ele. Né? E um dos caras falou, mas não é à toa que quando a gente estava caminhando com ele no meio do caminho, nosso coração estava queimando, nosso coração queimava. Né? E eu não estava conseguindo explicar. Você sentiu isso também? O meu coração estava queimando, você também estava? E o outro falou, sim, estava. Por quê? Porque quando a gente está na presença do Senhor, nosso coração queima, sabe? É o único lugar onde o nosso coração queima. O nosso coração incendeia. Mas como assim o nosso coração queima? Ele vai me destruir? Não, é onde o seu coração ele se sente em casa. A Bíblia fala que um dia Moisés chegou ali, viu uma sarça que estava pegando fogo, mas não se consumia. Ou seja, a sarça, né, o espinheiro ali estava pegando fogo, mas não acabava. São a mesma forma no nosso coração. Nosso coração, quando está na presença de Deus, ele está incendiando, mas não é Deus te destruindo. É Deus ele mostrando para você, aqui é o seu lugar. Você deve estar aqui, porque aqui é onde você se satisfaz. Só na presença. Amém? Então nós devemos buscar, sabe, a presença. Quando você está na presença, seu coração vai incendiar, não tem outro lugar. Não tem outro lugar onde você se sinta em casa, como na presença de Deus. É por isso que você deve buscar muito mais e mais. Talvez você possa ter aceitado Jesus e você pensa, não, acabou aqui. Não, mas acabou nada. Acabou a ova. Você tem que continuar. Você tem que continuar buscando mais. Porque até mesmo Jesus fala, a vida eterna é essa, que conheçam a Deus e a Jesus Cristo, a quem enviaste. O que isso quer dizer? Você não vai conhecer Jesus aqui não, gente. Não tem como você conhecer Jesus aqui enquanto a gente está vivendo, não. Jesus, ele é inexaurível, ele é inesgotável. Quanto mais você acha que conhece um pouquinho de Jesus aqui, mas tem muito mais para você conhecer. Tem muito mais. Então, quanto mais você conhece, mais você vai ter fome por ele, mais você vai buscar mais e mais, porque ele é inesgotável. Não tem como conhecer Jesus aqui enquanto a gente está vivendo. A Bíblia fala que a vida eterna é conhecer Jesus. Nós vamos passar a vida eterna conhecendo Jesus. Amém? A vida eterna. Uma vida é muito pouco para conhecer Jesus. Então, gente, nós possamos ter esse anseio pela presença de Deus. E eu queria que também você meditasse, por onde que a gente deve buscar mais da presença de Deus? Qual o lugar onde a gente busca mais da presença, né? Deixa eu falar um negócio para você, e você vai concordar comigo. Não é fácil focar, né? Não é fácil ter um coração focado na presença de Deus, não é verdade? Não é fácil. Você precisa de investimento, você precisa de tempo, você precisa buscar, você precisa dar atenção. Então, não é fácil você ser uma pessoa que faz o seu foco a presença. Você precisa investir. É necessário investir. É necessário buscar. Mas a Bíblia fala que se você busca, você encontra. Amém? Então, no caminho lá de Emaús, a Bíblia fala que Jesus, ele começou a citar toda a Escritura ali para que os discípulos pudessem ver, perceber que era ele que estava caminhando com eles. A Bíblia fala que Jesus, ele
ele precisou citar as Escrituras para os discípulos poderem vê-lo, né? Para que os discípulos pudessem vê-lo. Então Jesus citou ali todas as Escrituras. Olha, isso aqui fala sobre Jesus. Isso aqui fala sobre o Cristo. Então ele apontou, olha, isso aqui mostra o Cristo. Então, se você quer ver Jesus, se você quer buscar a presença, você tem que começar também buscando através das Escrituras. Amém? Então, se Jesus usou as Escrituras, nós também devemos buscar vê-lo nas Escrituras. Então, se nós queremos ver Jesus, nós precisamos ter os olhos abertos nas Escrituras, ouvir de Cristo. Ouvir de Cristo. Deixa eu perguntar, na oração que a gente faz às quinta-feiras, a gente fala sobre Jesus? Nos cultos, a gente fala sobre Jesus? Nas células, a gente fala sobre Jesus? Então você tem que participar disso. Você tem que participar das orações, você tem que participar das células, você tem que participar dos cultos, porque é nesses lugares onde Jesus ele é citado. É onde você aprende de Jesus. E se você aprende, você contempla dele e você busca mais dele. E você encontra a presença, porque quem busca, acha. Quem bate, a porta é aberta. Então, se nós queremos ver Jesus, nós precisamos buscá-los. Infelizmente tem muitas pessoas que negligenciam os cultos de domingo, sendo que acontece uma vez na semana, porque, vou ficar em casa mesmo. Né? Mas como a pessoa quer receber de Deus, não é condenando não, né, irmãos? Mas já condenando. Mas mesmo com a live, mesmo com coisas, você não consegue. A prova disso é quando eu vejo os cultos lá de Goiânia, né? Toda vez que eu vejo os cultos lá de Goiânia, hoje, por exemplo, você não vai conseguir experimentar do mesmo mover que o pessoal está experimentando lá, entendeu? Nunca é a mesma coisa. O pessoal vai estar lá experimentando, sentindo lá a unção toda. Você vai experimentar um pouquinho, mas não como eles lá. A mesma coisa é se você estiver assistindo pelo celular. Você não vai conseguir sentir a mesma unção, a mesma presença. Talvez um pouco, mas nunca como aqui, como a gente pode sentir aqui, quando a gente está reunido. A Bíblia fala que quando nós estamos reunidos, nós somos o quê? Corpo de Cristo. Somos igreja. E a Bíblia fala que Cristo é o cabeça. Nós somos o corpo quando nós estamos reunidos. É bom a gente entender isso. Nós somos igreja quando nós estamos reunidos. Nós somos o corpo e Cristo é o cabeça. Então a Bíblia fala lá em Salmos que o óleo da unção, primeiro ele desce sobre a cabeça, desce para a barba, mas depois já atinge todo o corpo. Então se você quer experimentar do óleo da unção, do óleo da presença, do óleo da alegria, do óleo do Espírito Santo, você tem que estar como igreja, reunido, sendo corpo. Não tem como você ser cheio de Deus na sua casa. Não tem como ser cheio de Deus na sua casa. Mas então quer dizer que eu não devo entrar no meu quarto, ler a Bíblia lá em casa, orar? Sim, você deve buscar isso na sua casa, buscar ser cheio. Mas se você for depender apenas disso, para ter a sua vida espiritual, você vai viver uma vida rasa. Lembra daquilo que a gente falou nos cultos atrás? Os níveis lá do Espírito Santo, da vida espiritual. Tem gente que está com um rio ali do Espírito batendo nos tornozelos. Tem outras pessoas que já estão no joelho, tem outra pessoa que já está na cintura, tem outra pessoa que já está com o corpo todo, o rio está carregando ela. Então, se você é uma pessoa que busca apenas Deus na sua casa e não gosta de estar nos cultos, o que você vai experimentar é apenas uma vida espiritual muito rasa, nos pés, nos joelhos. Mas quando você busca mais o Senhor, estando na presença, estando em comunhão com os irmãos, você vai experimentar de algo que outros não experimentam na sua casa. Então é necessário que a gente entenda isso. Então, se você quer ter mais da presença, é necessário buscar a presença, né? Parece meio óbvio, mas tem muita gente que quer mais da presença, mas não busca, né? Tem muita gente que quer, mas não busca. Então, se você está aqui procurando mais do Senhor, eu quero dizer que Deus ele vai te honrar, amém? Porque aquele que busca, encontra, aquele que pede, acha, aquele que pede, recebe, e o que bate, a porta vai ser aberta. E Deus tem uma recompensa para aquele que o buscam, né? Então, se você busca o Senhor, ele se revela. Então,
a Bíblia fala, gente, que nós realmente devemos buscar e não negligenciar estar reunidos, não negligenciar, né? Muitas pessoas realmente negligenciam estar juntos, mas é necessário estarmos juntos, sabe? É necessário, porque nós só somos corpo de Cristo quando a gente está reunido como igreja. E lá em Salmos 91, diz o seguinte: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Mas presta atenção no primeiro versículo. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Esconderijo. A Bíblia está dizendo aqui que Deus, ele habita no esconderijo. Ou seja, Deus, ele está escondido, de certa forma, entre aspas. Então é necessário você buscar. Deus tem um esconderijo. Você só consegue achá-lo se você busca. Amém? E Jesus, como eu falei, ele fala, ó, se você pedir, você vai receber. Se você buscar, você vai achar. Se você bater, vai ser aberto. E ele mesmo fala, ó, se um filho, ele pede se ele pede um pão, será que o pai vai dar uma pedra? Não. Então, se você busca mais da presença de Deus, ele vai te recompensar, te dando mais da presença. Amém? Então, mesmo que você tenha sido salvo, mesmo assim, nós precisamos buscar dessa presença diariamente. Comunhão com o Senhor, comunhão com a sua presença que está morando dentro de nós agora. Você é filho, a presença está dentro de você, mas é necessário você buscar. Quanto mais você busca essa presença, mais você anseia por ela, mais você vai ser aquela pessoa que agrada o coração de Deus. Não somente um filho, mas um filho que agrada o Pai. Amém? Então essa questão sobre estar reunido também, né, gente? Jesus, ele mesmo fala, sabe? Quando tiverem 2 ou 3 reunidos, eu vou estar no meio deles. Entendeu? Ai, mas só um. Jesus, ele está falando 2 ou 3, não só um. Entendeu? Então, se você está em casa, a presença de Deus está dentro de você. Mas quando você está reunido, 1 ou 2 ou 3 ou 4 ou mais, né? A presença do Senhor vai estar naquele lugar. Lá em Apocalipse também, a Bíblia fala que João, ele teve uma visão, né? Se você for lá ver lá em Apocalipse depois, você vai ver que João, ele teve uma visão e ele viu Jesus no meio dos candelabros, né? Jesus estava passeando no meio dos candelabros, né? E a Bíblia fala que os candelabros, eles representam as igrejas, eles são as igrejas, ou seja, Jesus, ele estava passeando no meio das igrejas. Entendeu? Então, se você quer receber a presença de Deus, receber mais da presença de Cristo, ser cheio de Cristo, você tem que estar no meio das igrejas, porque Cristo está passeando no meio da igreja, amém? Então, para nós concluirmos, eu queria compartilhar 2 aspectos sobre nós buscarmos a presença de Deus. Nós devemos buscar a presença de Deus em 2 aspectos, amém? Nós devemos buscar a presença de Deus em 2 aspectos. Em quantos aspectos? 2. Então, primeiro, a gente deve buscar a presença de Deus no aspecto individual. Amém? Você deve buscar a presença de Deus individualmente. Você, pessoalmente. Quando a gente busca da presença de Deus, você vai crescer muito mais. A Bíblia fala que quando você se achega à presença de Deus, você cresce mais. Você é transformado, né? Então, toda vez que você chega diante da presença de Deus, você é transformado em alguma medida. Não tem como falar uma coisa para você. Talvez a gente nem percebe, né? Eu li a Bíblia aqui, eu estou aqui no culto, mas eu não mudei muita coisa ainda. Mas a Bíblia fala que você é transformado. Em alguma medida. Você não vê, mas Deus está te transformando. Deus nos transforma. Eu creio, eu confio na palavra. Nós devemos confiar na sua palavra. Não mente. Então, quando você contempla o Senhor, você é transformado. Você vai crescer mais, consequentemente. Então, é por isso que você deve investir o seu tempo na presença, né? Investir o seu tempo e buscar mais dela. Então, é inútil você investir em algo que não tem presença e que a presença não está envolvido, né? Você só vai, isso só vai trazer frieza e estagnação, como o Antônio Carlos falou, né? Tem coisa que a gente busca e essas coisas, na verdade, só fazem a gente parar, só fazem a gente estagnar. Então, se você faz coisas, busca coisas que a presença de Deus não está envolvida,
o resultado é que isso vai só trazer frieza espiritual para você. Só vai trazer morte no fim. Só vai fazer você parar. Um exemplo. Deixa eu ver. Você querer fazer uma profissão assim, ir lá, sair daqui para os Estados Unidos, porque você tem uma profissão lá para lá, né? Imaginar. Só que, sabe, a presença de Deus, você não vai ter acesso à presença de Deus lá, porque você só vai trabalhar e tal, né? Você não vai conhecer ninguém. Então, sabe, se você faz as coisas, se você investe em algo, mas a presença de Deus não está envolvida, no fim isso só vai trazer frieza espiritual. Uma faculdade. Faculdade é muito bom. Trabalho é muito bom, mas quando você investe nessas coisas e o seu foco está nelas e você busca elas, sabe? E a presença de Deus não está envolvido nisso, né? Não é da vontade de Deus, o que é que vai resultar? Morte, frieza espiritual, estagnação. Então, se você quer ser uma pessoa que quer ser cheia da vida de Deus, ser uma pessoa que causa prazer em Deus, uma pessoa que é aquela que segue a vontade de Deus, você tem que descobrir aquilo que ele gosta também. Amém? Então, a Bíblia, como eu falei, nós somos transformados de glória em glória. Lá em 2 Coríntios 3, 18, vamos abrir para a gente ler? 2 Coríntios 3, 18. 2 Coríntios 3, 18 diz o seguinte, gente, ó. E todos nós, com o rosto descoberto, contemplando a glória do Senhor, somos transformados de quê? De glória em glória, na sua imagem, como pelo Senhor, que é o Espírito. Então, resumindo aqui, toda vez que você tem um contato com a presença de Deus, você é transformado de alguma medida. Não tem como você não ser transformado. Você é transformado. E se você é transformado, você vai crescer mais, entendeu? Quando você é transformado, você vai crescer mais. E à medida que você busca essa transformação, essa presença, também o seu alvo de agrado muda. Você vai querer agradar, você não vai querer agradar mais as outras coisas, você vai querer agradar a Deus, porque o seu foco vai estar ali na presença. Quando também quando você é transformado, você cresce, quando você se depara com a presença, você tem esse contato com a presença, o que acontece também? A sua ousadia ela vai aumentar, você vai ser uma pessoa ousada. Quando você está ali na presença de Deus, você vai ser uma pessoa ousada. A Bíblia fala que quando Davi, a Bíblia fala, né, que a arca, como eu falei, a arca lá no Velho Testamento, ela é o símbolo da presença de Deus, né? E a Bíblia fala que a arca ia sendo levada, e Davi era um cara que amava muito a presença de Deus, e ele ia atrás, pulando e dançando, né? Por quê? Porque a presença de Deus nos dá ousadia. Então a pessoa olhava para Davi, nossa, que mico, hein? Que mico. O cara tá passando vergonha ali, né? Mas o cara era apaixonado pela presença. Quando você está na presença, ali diante da arca, né, que era a presença, ele se entregava, né? Se rendia, se enchia de ousadia. Então, quando você está ali diante da presença, sua ousadia vai aumentar. Você vai começar a fazer coisas que antes você não ia fazer, né? Quando você se depara com a presença, quando você tem esse contato com a presença também, você descobre o que realmente tem valor na sua vida. Você descobre qual realmente o melhor lugar que você deve estar. E eu queria que você abrisse agora lá em João, no livro de João, capítulo 12. João, capítulo 12. João, capítulo 12, versículo 3. João 12, 3. Amém? Diz assim, ó. Mosquito na minha água. É um sinal. João, né? 12, versículo 3 diz assim, ó. Então Maria, pegando um frasco de perfume de nardo puro muito precioso, ungiu os pés de Jesus e o enxugou com os seus cabelos. E toda a casa se encheu com o cheiro do perfume. Mas Judas Iscariotes, um dos 12 discípulos,
aquele que estava para trás de Jesus disse: por que este perfume não foi vendido por 300 denários e o valor não foi dado aos pobres? Então, veja, a Bíblia fala que Jesus ele estava na casa de Maria, Marta e Lázaro, que eram amigos de Jesus, né? Que sabiam que eram amados. E a Bíblia fala que Maria, ela pegou um perfume muito precioso. Mas por que esse perfume é precioso? Não sei, talvez era uma herança da sua família, que alguém tinha deixado, ou provavelmente talvez era algo que tinha sido muito caro, mas era algo muito precioso. E o que Maria fez? Ela se lançou aos pés de Jesus e ela derramou o perfume sobre ele. Derramou o perfume sobre os pés de Jesus e começou a enxugar com os cabelos. Imagina, e a Bíblia fala que o pessoal estava comendo, estava sentado à mesa, estava comendo ali naquela casa. Entendeu? Então, imagina, o que o pessoal deve ter falado, achado de Maria? Nossa, é muito louca mesmo, né? Derramando perfume caríssimo, da Rinodê, da Boticário, desse, né? Cara, se fosse eu, não derramava não aos pés desse cara, não. Olha que louca. Enxugando com os cabelos, é muito maluca. Tá passando vergonha, né? Mas, sabe, Maria não teve nenhuma vergonha, não. Maria foi alguém que se lançou diante de Jesus, porque ela estava na presença daquela pessoa, que era a pessoa mais preciosa que o perfume. Jesus é muito mais precioso e valioso que qualquer perfume, e ela sabia disso, por isso que ela se lançou aos pés de Jesus. Então, quando você está na presença de Jesus, você vai começar a fazer coisas que você nem fazia, né? Muitas pessoas estavam ali falando mal dela, com certeza, mas ela nem ligou. Né? Então, quando você também se joga à presença do Senhor, quando você se joga na presença de Cristo, você também vai ser essa pessoa que não liga para o que a pessoa fala. Você vai começar a pular na presença de Deus e você não vai nem ligar para o que o pessoal acha. Você vai começar a descobrir o que é realmente valioso. Amém? Então, que realmente nós possamos ser apaixonados por essa presença. Que a presença, sabe, quando você é apaixonado por ela, quando você tem anseio por ela, você não vai... ela vai tirar todo o seu medo, toda a sua vergonha. Amém? Então esse é o aspecto individual. Nós precisamos buscar a presença de Deus no aspecto individual. Você na sua casa, você precisa ler a Bíblia, você precisa orar, você precisa buscar do Senhor para se alimentar dele. Porque toda vez que você se alimenta dele, você conhece mais dele. Toda vez que você olha para ele, você é transformado, você cresce mais, você é mais ousado, você se torna mais apaixonado, você é mais sedento, você acha, você considera ele mais valioso, mais precioso. Então, não há nada de ruim em você se jogar na presença de Deus na sua casa. Você tem um momento com Deus, né? Quanto mais você procura, mais você vai encontrar e ser cheio dessa presença dele. Então, nós precisamos buscar essa presença no aspecto individual, né? No pessoal. E o próximo aspecto, gente, nós devemos buscar a presença no coletivo, como igreja. A gente deve buscar a presença, sabe, na igreja. Para a igreja, né? Nós como igreja. Nós devemos buscar ser uma igreja cheia de unção, uma igreja cheia de vida de Deus, cheia da presença de Deus, amém? Então, o que você acha que quando a igreja não tem presença acontece? Os cultos vão ser sem vida, secos, reuniões vão ser sem vida, orações vão ser sem vida, louvor não vai ter, não vai afetar, não vai nos tocar, entendeu? Mas quando tem presença no nosso meio, sabe, os nossos corações eles se rendem, né? Os nossos corações se rendem ao Senhor na hora do louvor, a palavra nos toca, nos alimenta, né? Nos transforma. Então é necessário que nós possamos buscar por essa presença, e essa presença ela possa atingir toda a igreja, de uma forma coletiva, todos possam sentir a presença, todos possam buscar, nós possamos zelar por ser uma igreja apaixonada. E eu não estou dizendo que a gente não é apaixonado, né? Mas nunca é demais nós buscarmos por sermos mais apaixonados, amém? Então, até mesmo quando nós temos cultos cheios de presença de Deus, até mesmo as pessoas elas vão ser atraídas, porque a presença ela é como um perfume, sabe? Que atrai as pessoas. Ela é um perfume atraente que atrai as pessoas. Então, por isso que também é necessário na igreja que os líderes,
possam ser pessoas que sejam as primeiras pessoas a dar os passos para buscar a presença de Deus. Os líderes possam ser aquelas pessoas que pisam ali, não, Senhor, vamos buscar aqui uma igreja apaixonada pela presença. Vamos buscar, porque o que realmente vai nos encher, o que realmente vai encher todo o prédio é a tua presença, Senhor. É a tua presença que vai atrair. A Bíblia fala que Moisés, ele montou ali uma tenda fora do arraial. E a Bíblia fala que Moisés, ele ia para essa tenda, e essa tenda era chamada Tenda do Encontro, né? Tenda do Encontro. E a Bíblia fala que Moisés ia para fora do arraial e o povo ficava lá no arraial. E o povo, quando Moisés, ele olhava para Moisés, e quando Moisés entrava na tenda dele, a nuvem descia sobre a tenda e Deus conversava com Moisés face a face. Imagina, você ter ali a presença de Deus, você ter ali Deus conversando com você face a face como um amigo, né? Que maravilhoso. Moisés tinha isso, né? E nós também temos, através do Espírito Santo, porque Ele é o próprio Deus. E a Bíblia fala que a nuvem descia sobre a tenda de Moisés e o povo ficava olhando lá, nossa, a presença já está ali sobre a tenda de Moisés. E Moisés buscava a Deus lá na sua tenda. Na hora que as pessoas lá nas suas tendas viam Moisés buscando a Deus, elas olhavam para Deus também, elas clamavam, buscavam a Deus também. Então a mesma coisa acontece com os líderes da igreja. Se temos líderes que buscam a presença, as outras pessoas vão olhar para nós e essas pessoas vão querer mais a presença também, né? Se elas veem nós buscando, se elas veem os líderes buscando, elas vão também buscar. Amém? Então, gente, eu queria, para concluir, eu só queria dizer que é isso que o diabo sempre vai tentar te impedir, sabe? O diabo sempre vai tentar te impedir de você fazer do seu foco Deus, a presença. Ele sempre vai tentar te impedir de você, do centro do seu coração, ser a presença de Deus. Como é que ele impede isso? Trazendo muitas coisas sobre a sua vida. O que pode te atrapalhar de viver uma vida focada na presença? Celular, prazeres do mundo, trabalho muitas vezes pode nos impedir, entendeu? Faculdade, entendeu? Então, gente, o diabo sempre vai trazer coisas. Fica com isso. Isso aqui é melhor do que a presença de Deus. Mas é nessa hora que você tem que bater o pé no chão e falar, não, quero a presença. É bem melhor do que qualquer coisa. Então, o diabo não vai ter vez. Não deixa ele ter vez te oferecendo coisa que é pior do que a presença de Deus. Amém? Então, você deve buscar fazer fazer da presença o seu foco. O centro, gente, sempre vai ser aquilo que você busca. Se você busca a presença vai ser o seu centro. Mas se você busca outra coisa, aquilo vai ser o seu centro. Então, quando você busca e sente anseio por mais da presença, você vai ter o prazer do Senhor. O Senhor vai ter prazer em você. Quanto mais você busca essa presença, mais o Senhor vai ter anseio. Quanto mais você tem anseio nessa presença, mais o Senhor vai ter prazer em você. Então, como eu falei, o título da pregação é Como nós damos prazer a Deus. Deu para entender como você dá prazer a Deus? Amém? Amém?